Olá, hoje vou ler para você o livro A Vida Eterna de Machado de Assis. Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. É opinião unânime que não há estado comparável àquele que nem é sono nem vigília, quando, desafogado o espírito de aflições, procura algum repouso às lides da existência. Eu de mim digo que ainda não achei hora de mais prazer, sobretudo quando tenho o estômago satisfeito e aspiro a fumaça de um bom charuto de Havana. Depois de uma ceia copiosa e delicada, em companhia de meu excelente amigo Dr. Vaz, que me apareceu em casa depois de 2 anos de ausência, fomos eu e ele para minha alcova, e aí entramos a falar de coisas passadas, como dois velhos para quem já não tem futuro a gramática da vida. Vaz estava sentado numa cadeira de espaldar, toda forrada de couro, igual às que ainda hoje se encontram nas sacristias, e eu estendi-me em um sofá também de couro. Ambos fumávamos dois excelentes charutos que me haviam mandado de presente alguns dias antes. A conversa, pouco animada ao princípio, foi esmorecendo cada vez mais, até que eu e ele, sem deixarmos o charuto da boca, cerramos os olhos e entramos no estado a que aludi acima, ouvindo os ratos que passeavam no forro da casa, mas inteiramente esquecidos um do outro. Era natural passarmos dali ao sono completo, e eu lá chegaria, se não ouvisse bater à porta 3 fortíssimas pancadas. Levantei-me sobressaltado, Vaz continuava na mesma posição, o que me fez supor que estivesse dormindo, porque as pancadas deviam ter-lhe produzido a mesma impressão se ele se achasse meio acordado como eu. Fui ver quem me batia à porta. Era um sujeito alto e magro embuçado em um capote. Apenas lhe abri a porta, o homem entrou sem me pedir licença, e nem dizer coisa nenhuma. Esperei que me expusesse o motivo da sua visita, e esperei debalde, porque o desconhecido sentou-se comodamente em uma cadeira, cruzou as pernas, tirou o chapéu e começou a tocar com os dedos na copa do dito chapéu uma coisa que eu não pude saber o que era, mas que devia ser alguma sinfonia de doidos, porque o homem parecia vir direitinho da Praia Vermelha. Relancei os olhos para o meu amigo, que dormia a sono solto na cadeira de espaldar. Os ratos continuavam a sua saturnal no forro. Conservei-me de pé durante poucos instantes a ver se o desconhecido se resolvia dizer alguma coisa, e durante esse tempo, apesar da impressão desagradável que o homem produzia em mim, examinei-lhe as feições e o vestuário. Já disse que vinha embrulhado em um capote. Ao sentar-se, abriu-se-lhe o capote, e vi que o homem calçava umas botas de couro branco, vestia calça de pano amarelo e um colete verde, cores estas que, se estão bem numa bandeira, não se pode com justiça dizer que adornem e aformoseiem o corpo humano. As feições eram mais estranhas que o vestuário, tinha os olhos vesgos, um grande bigode, um nariz à moda de César, boca rasgada, queixo saliente e beiços roxos. As sobrancelhas eram fartas, as pestanas longas, a testa estreita, coroando tudo uns cabelos grisalhos e em desordem. O desconhecido, depois de tocar a sua música na copa do chapéu, levantou os olhos para mim, e disse-me: "Sente-se, meu rico senhor." Era atrevimento receber eu ordens em minha própria casa. O meu primeiro dever era mandar o sujeito embora, contudo, o tom em que ele falou era tão intimativo que eu insensivelmente obedeci e fui sentar-me no sofá. Daí pude ver melhor a cara do homem, à luz do lampião que pendia do teto, e achei-a pior do que antes. Chamo-me Tobias e sou formado em matemáticas. Inclinei-me levemente. O desconhecido continuou: "Desconfio que hei de morrer amanhã, não se espante, tenho certeza de que amanhã vou para o outro mundo. Isso é o menos, morrer é dormir, todai, to sleep. Entretanto, não quero ir deste mundo sem cumprir um dever imperioso e indispensável. Veja isto." O desconhecido tirou do bolso um quadrinho e entregou-me. Era uma miniatura, representava uma moça formosíssima de feições.
restituí o quadro ao meu interlocutor esperando a explicação. Esse retrato, continuou ele olhando para a miniatura, é de minha filha Eusébia, moça de 22 anos, senhora de uma riqueza igual à de um creso, porque é a minha única herdeira. Eu me espantaria do contraste que havia entre a riqueza e a aparência do desconhecido se não tivesse já a convicção de que tratava com um doido. O que eu estava a ver era o meio de pôr o homem pela porta fora, mas confesso que receava algum conflito, e por isso esperei o resultado daquilo tudo. Entretanto, perguntava a mim mesmo como é que os meus escravos deixaram entrar um desconhecido até a porta do meu quarto, apesar das ordens especiais que eu havia dado em contrário. Já eu calculava mentalmente a natureza do castigo que lhes daria por causa de tamanha incúria ou cumplicidade, quando o desconhecido atirou-me estas palavras à cara: antes de morrer quero que o senhor se case com Eusébia, é esta proposta que venho fazer-lhe, sendo que, no caso de aceitar o casamento, já aqui lhe deixo este maço de notas do banco para alfinetes, e no caso de recusar mando-lhe simplesmente uma bala-cabeça com este revólver que aqui trago. E pôs à mesa o maço de bilhetes do banco e o revólver engatilhado. A cena tomava um aspecto dramático. O meu primeiro ímpeto foi acordar o Dr. Weiss, a ver-se ajudado por ele punha o homem pela porta fora, mas receei, e com razão, que vendo um gesto meu nesse sentido, o desconhecido executasse a segunda parte do seu discurso. Só havia um meio, ladear. Meu rico senhor Tobias, inútil dizer-lhe que eu sinto imensa satisfação com a proposta que me faz, está longe de mim a ideia de recusar a mão de tão formosa criatura, e mais os seus contos de réis. Entretanto, peço-lhe que repare na minha idade, tenho 70 anos, a senhora de Eusébia apenas conta 22. Não lhe parece um sacrifício isto que vamos impor à sua filha? Tobias sorriu, olhou para o revólver, e entrou a tocar com os dedos na copa do chapéu. Longe de mim, continuei eu, a ideia de ofendê-lo, pelo contrário, se eu consultasse unicamente a minha ambição não diria palavra, mas é no interesse mesmo dessa gentilíssima dama, que eu já vou amando apesar dos meus 70, e no interesse dela que eu lhe observo a disparidade que entre nós existe. Estas palavras disse-as eu em voz alta a ver se o doutor Vaz acordava, mas o meu amigo continuava mergulhado na cadeira e no sono. Não quero saber de sua idade, disse Tobias pondo o chapéu na cabeça e segurando no revólver. O que eu quero é que se case com Eusébia, e hoje mesmo. Se recusa, mato, Tobias apontou-me o revólver. Que faria eu naquela alternativa, se não aceitar a moça e a riqueza, apesar de todos os meus escrúpulos? Caso! Exclamei. Tobias guardou o revólver na algibeira, e disse, pois bem, vista-se. Já, sem demora. Vista-se enquanto eu leio. Levantou-se, foi à minha estante, tirou um volume do De Quixote, e foi sentar-se outra vez, e enquanto eu, mais morto que vivo, ia buscar ao guarda-roupa a minha casaca, o desconhecido tomou uns óculos e preparou-se para ler. Quem é este sujeito que está dormindo tão tranquilo? Perguntou ele enquanto limpava os óculos. É o Dr. Weiss, meu amigo. Quer que lhe apresente? Não, senhor, não é preciso, respondeu Tobias sorrindo maliciosamente. Vesti-me com vagar para dar tempo a que algum incidente viesse interromper aquela cena desagradável para mim. Além disso estava trêmulo, não atinava com a roupa, nem com a maneira de vestir. De quando em quando deitava um olhar para o desconhecido, que lia tranquilamente a obra do imortal Cervantes. O meu relógio bateu 11 horas. Subitamente lembrou-me que, uma vez na rua, podia eu ter o recurso de encontrar um policial a quem comunicaria minha situação, conseguindo ver-me livre do meu importuno sogro. Outro recurso havia, e melhor que esse, vinha a ser acordar o Dr. Vaz na ocasião da partida, coisa natural, e ajudado por ele desfazer-me do incógnito. Efetivamente, vesti-me o mais depressa que pude, e declarei-me às ordens do Sr. Tobias, que fechou o livro, foi pô-lo na estante, rebuçou-se no capote, e disse, vamos.
Peço-lhe entretanto para acordar o Dr. Weiss, que não pode ficar aqui, visto que tem de voltar para casa, disse-lhe eu dando um passo para a cadeira onde dormia o Weiss. Não é preciso, atalhou Tobias, voltamos dentro de pouco tempo. Não insisti, restava-me o recurso do policial, ou de algum escravo se pudesse falar-lhe a tempo, o escravo era impossível. Quando saímos do quarto, o desconhecido deu-me o braço e desceu comigo rapidamente as escadas até a rua. À porta de casa havia um carro. Tobias convidou-me a entrar nele. Não tendo previsto este incidente, senti fraquear-me as pernas e perdi de todo a esperança de escapar do meu algoz. Resistir era impossível e arriscado, o homem estava armado com um argumento poderoso, e além disso, pensava eu, não se discute com um doido. Entramos no carro. Não sei quanto tempo andamos, nem por que caminho fomos, calculo que não ficou no Rio de Janeiro canto por onde não passássemos. No fim de longos e aflitivos séculos de angústia, parou o carro diante de uma casa toda iluminada por dentro. É aqui, disse o meu companheiro, desçamos. A casa era um verdadeiro palácio, a entrada era ornada de colunas de ordem dórica, o vestíbulo calçado de mármore branco e preto, e iluminado por um magnífico candelabro de bronze de forma antiga. Subimos, eu e ele, por uma magnífica escada de mármore, até o topo, onde se achavam duas pequenas estátuas representando Mercúrio e Minerva. Quando chegamos ali, o meu companheiro disse-me apontando para as estátuas: são emblemas, meu caro genro. Minerva quer dizer Eusébia, porque é a sabedoria, Mercúrio, sou eu, porque represento o comércio. Então o senhor é comerciante? Perguntei eu ingenuamente ao desconhecido. Fui negociante na Índia. Atravessamos duas salas, e ao chegarmos à terceira encontramos um sujeito velho, a quem Tobias me apresentou dizendo: